cada pessoa nesse lugar. Eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito conduza todas as coisas aqui, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que toda pedra que pressiona a semente, que toda ave que come a semente e que todo sol que seca a semente seja removido do nosso meio, em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre terreno fértil nesse lugar. Cada mente, cada coração, cada pessoa, as que estão aqui e as que estão em casa, em nome de Jesus. Eu declaro que esta palavra, Senhor, virá sobre nós, crescerá sobre nós e gerará muitos frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu vizinho aí: você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Eni. Queridos, nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus essa noite, intitulada Posicionamento. Você que costuma tomar nota, anote no seu bloco de notas, digital ou físico. Tome nota aí daquilo que o Senhor vai falar com você nesse lugar. Ministramos agora no primeiro culto e foi um tempo precioso de aprendizado, de receber do Senhor, e eu tenho certeza que nesse segundo culto não será diferente. Amém? Porque a presença de Jesus está aqui. Quem já pôde sentir a presença dele aqui? Amém? A presença do Senhor nesse lugar, irmãos, é mais real do que o chão que você pisa. Amém? Ele prometeu que estaria conosco todas as vezes que nós nos reuníssemos em seu nome. Obrigado, Adriano. E nós estamos aqui nessa noite, nesse dia, reunidos na presença de Jesus, em o nome de Jesus, para celebrar a Jesus. Então a presença dele está aqui, e é ele quem faz todas as coisas. Amém? Queridos, posicionamento. A palavra posicionamento significa a ação de se posicionar. A ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude. A ação de se posicionar em relação a algo, ou tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Em outras palavras, revelar o que pensa, revelar o que faz ou o que quer fazer. Isso é posicionamento, se posicionar. Eu poderia também dizer que é tomar uma atitude, agir. Amém? E falando em agir, falando em posicionamento, em atitude, nós estamos no segundo dia do segundo semestre de 2023. Ou seja, um semestre já foi. Mas diga comigo, ainda dá tempo. Lembra daqueles projetos que você fez dia 1º de janeiro? Ainda dá tempo. Talvez alguém projetou aqui voltar para a academia. Projetou ter uma vida saudável, uma vida fitness, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, elaborar uma viagem anual. Muitos projetos, né? Fazer uma faculdade, casar, comprar caminhão.
São muitos os projetos. Mas diga comigo, ainda dá tempo. Queridos, e de fato, eu já falei muito isso aqui. O próprio Deus é o maior interessado em que tudo isso dê certo, em que a gente tire tudo isso do papel. E um dos textos bíblicos que eu vou trazer aqui para nós, diz que já existe uma palavra profética do próprio Deus sobre nós. Na verdade, muitas. Há poder na palavra lançada, até da pessoa que está do seu lado. Imagine de Deus. Vamos exercitar isso? Vira para o seu irmão e profetiza uma bênção aí. Profetiza, varão, vai chegar aquela bênção e vai ser top. Profetizou aí, Matias? O que será? Tem jovem olhando para o outro ali, dizendo: eu profetizo uma aliança na tua mão esquerda. Quem profetizou? Amém? Quem recebeu a palavra profética? Amém? Se a profecia do teu vizinho tem poder, imagine a que saiu da boca de Deus. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, saiu uma palavra profética da boca dele. Vamos ouvir? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Quem foi que disse? Aqui, para quem que ele disse? Para Adão e Eva. Diga comigo que também vale para mim. Vamos lá. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. É uma palavra profética, irmãos, de Deus, que alcança a mim e a você. Ou seja, o próprio Deus, ele lançou uma palavra profética sobre a humanidade inteira, dizendo: cresça, governe, domine, multiplique, avance, seja fecundo, tenha sucesso. Essa foi a palavra profética que saiu da boca de Deus. Então, como eu já disse, se uma palavra profética que sai da boca de outro ser humano já é poderosa, a Bíblia diz que nas nossas palavras há poder. Quanto mais, irmãos, há poder também, sem dúvidas, na palavra profética que saiu da boca do nosso Deus, para alcançar a mim e a você. Mas eu quero dizer para você que tem coisas que mesmo saindo da boca de Deus, pode não acontecer, Tem coisas que mesmo saindo da boca de Deus, pode não acontecer. Pastor, como isso é possível? Se Deus é o Todo-Poderoso? Pastor, como isso é possível? Se Ele pode tudo? Realmente, irmãos, Deus é Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Mas existem certas coisas que mesmo saindo da boca dele, pode não acontecer. Tem coisa que mesmo estando no coração dele, pode vir não a se cumprir. Você sabia disso? Uma das coisas, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Aí eu te pergunto, toda a humanidade vai ser salva e vai para o céu? Por que esse é um desejo de Deus? Porque tem um porém.
E o porém chama-se posicionamento. Deus deseja que todo homem seja salvo, porém, eu preciso me posicionar diante dessa salvação que Ele já conquistou no Calvário, Jesus. Gênesis 1:28 traz uma palavra profética para todos nós. Porém, eu preciso me posicionar para que de fato eu viva ela. Eu não posso simplesmente deitar numa rede, ficar balançando, tomando um chá de erva cidreira, dizendo: cadê Jesus? O Senhor falou que eu ia crescer, faz hora que eu entro no meu aplicativo aqui, não caiu nada na conta. Cadê a tua palavra profética que eu ia romper, que tudo que eu fizesse ia dar certo? Aí Deus diz assim: tu está fazendo o quê? Ou seja, Deus profetizou? Sim. Ele deseja o nosso crescimento? Amém. Vírgula. Eu preciso me posicionar. E conforme a gente viu na definição de posicionamento, também significa ter atitude. Ter atitude. Tomar um partido. Isso vale para cada um de nós. E vale para as mais diversas áreas das nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. O que é que nós queremos? E qual é a minha parte do plano para que isso aconteça? Eu quero viver isso aqui que Deus profetizou. Eu quero um emprego bom, eu quero um salário bom. E o seu posicionamento está favorável a isso? Eu quero romper em todas as áreas da minha vida. Ok, aleluia. É louvável esse pensamento. Mas o seu posicionamento vai te ajudar a conquistar isso que você quer? O teu posicionamento hoje vai colaborar com o projeto de Deus para a sua vida? Talvez alguém aqui tenha chamado missionário transcultural. Deus já falou, Deus já confirmou. Talvez a pessoa está orando: Senhor, me leva para as nações, me leva, Senhor, para aquele país. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você está posicionado para que de fato esse envio possa acontecer? Dentre alguns pontos do posicionamento, você já estudou ou está estudando a língua do país que você quer ir? Não, pastor. Quando eu chegar lá, Deus dá um jeito. Não, irmãos. Quando eu chegar lá, o Senhor vai fazer um download da língua e... Tem gente que quer entrar nessa linha aí do download, né? Rapaz, tu tá fluente nessa língua, né? Faz um download aqui para me falar ela também. Uma vez falaram isso para um dos pastores da Nova Aliança lá de Imperatriz. Pastor, o senhor prega tão bem. Pastor, o senhor é tão eloquente. Pastor, o senhor é uma benção. Bota a mão na minha cabeça, ora por mim, para essa unção me pegar. Aí o pastor disse assim: e lê os livros que eu já li, tu não quer? Né? Aí tem gente, irmãos, que fica nessa dimensão do sonho, nessa dimensão do desejo, nessa dimensão da admiração. Olha como ele canta bem, como toca bem, como prega bem, como fala bem, como é desenvolvido na profissão dele. Queria tanto ser desse jeito. O teu posicionamento está colaborando com isso? Tem gente que olha para Ana Paula Valadão cantando e diz assim: oh, queria tanto cantar como ela. Ela estudou música no Texas. E você está estudando onde? Falando em música, tem alguém aqui que tem vontade de aprender a tocar um instrumento? Você não sabe nada desse instrumento, mas tem vontade de tocar? Tem alguém? Algumas pessoas. Parabéns por esse desejo que está no seu coração. Deixa eu te dar uma boa notícia.
Os especialistas da música dizem que se você começar a estudar esse instrumento que você sonha hoje, em dezembro você está tocando ele. A questão é, você vai se posicionar? Ou em dezembro, nós vamos se encontrar e você vai olhar para mim e dizer assim: pastor, ainda tenho aquele sonho. Sabe o que é que eu vou dizer para você? A mesma coisa. Se você começar a estudar hoje, daqui 6 meses você está tocando. Há uns dias atrás eu encontrei uma pessoa na rua e ele disse: pastor, o senhor tem algum material de violão que possa me compartilhar comigo para me estudar? Eu quero tanto aprender a tocar um violão. De cara, que bênção. Me dá o seu WhatsApp aí. Passei uma apostila que eu desenvolvi há um tempo atrás para ele. Dias depois eu encontrei ele novamente. Eu tive que fazer a velha pergunta, né? E aí, cara, você já está estudando aquele material, como é que está? Ele disse: pois é, pastor. Né? O senhor sabe. Não, estou te perguntando. Queridos, o posicionamento é quem define onde nós chegaremos, ou como nós chegaremos. Não é só o sonho, não é só o desejo, não é só a admiração. Eu queria pregar tão bem como o Luciano Subirá. Você está afim de ler a quantidade de livros que ele já leu? Que o pai dele ensinou ele a ler desde criança? Lê esse livro aqui, Subirá. Digo: ô pai, lê. Quando terminar isso aí tem outro. Existe um posicionamento, irmãos, atrás do sucesso de alguém. Existe um posicionamento atrás do êxito de alguém. No dia que você vê alguém que cresceu, alguém que prosperou, alguém que Deus está abençoando e está usando, existiu e existe um posicionamento atrás daquilo ali. Pastor Nonato diz algo que, ele diz: aquilo que todos veem é o resultado do que ninguém vê. É fácil alguém olhar para o outro e dizer assim: ô bicho sortudo, olha o empregão que ele arrumou, olha a bênção que ele recebeu, ô bicho de sorte. Não, irmãos. Se você sentar com essa pessoa, ouve e há um posicionamento dela, uma atitude para fazer alguma coisa, para fazer a sua parte do plano. Já falei outras vezes aqui, aquilo que é possível a nós, Deus não fará. Aquilo que é possível a nós, Deus não fará. Deus pode gerar alguma coisa na minha e na sua mente? Pode, irmãos, Ele é Deus. Assim como Ele gerou muitas línguas lá em Babel. Quando o povo estava construindo a torre lá em Babel, a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu as línguas. Não sei se é exatamente as mesmas línguas, ou a maioria das que nós temos hoje, mas lá em Babel, Deus desceu e deu o espanhol para um, o inglês para o outro, o russo para o outro. Pega, vou te batizar aqui com o chinês, vai-te embora. Ele é Deus, irmãos. Pastor, Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele continua sendo Deus. Mas existe uma escola de idioma bem aqui pertinho de nós, que está esperando eu e você fazer a matrícula lá. Pastor, eu queria mesmo era que Deus me desse um download de um curso superior. Ele pode? Pode. Ele fez isso com Noé. Você sabia? Ele deu um curso de engenharia naval para Noé. Noé, vem aqui. Pronto, formado em engenharia naval. Constrói a arca aí. Eita, aqui.
Mas hoje é diferente. Tem uma faculdade bem aqui pertinho, esperando eu e você fazer a inscrição lá. Diga para o seu vizinho, faz a sua parte. E Deus faz a dele. E nós vamos crescer. Aleluia. Posicionamento. Mesmo Deus proferindo, é necessário nós nos posicionarmos. Quando os céus profetizam algo sobre nós, ele aguarda um posicionamento meu e seu, irmãos. Os céus aguardam um posicionamento meu e seu, para que nós possamos caminhar em direção àquilo que o Senhor proferiu, aquilo que Ele deseja sobre nós. A nossa parte é caminhar rumo àquilo que o Senhor está apontando para nós. Quando eu descobri que a minha vida seria para servir a Deus de forma integral, eu me posicionei nisso. Eu nasci para servir a Deus. Foi? Foi. Então, segura aí. Vou mergulhar na Bíblia, na oração, no jejum. Onde tiver uma vigília eu vou. Onde tiver um culto eu estou dentro. Onde tiver uma conferência eu estou lá no meio, pelo menos rolando pelo chão. Eu me posicionei nisso, irmãos. Porque no dia que eu defini, ou o Espírito Santo me falou que eu viveria para isso, eu me posicionei nisso. O pastor Carlos caiu de paraquedas na Nova Aliança Sião em Marabá. Não, irmãos. Eu estou posicionado nisso aqui há 26 anos. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu estou posicionado nisso há 26 anos. Então, alguém não pode olhar para mim hoje e dizer, o pastor Carlos, né? Pastor da Nova Aliança Sede de Marabá, é que ajuda a cuidar aqui das igrejas de Marabá. Inclusive, quando eu estou por aí no meio da galera, o povo não sabe se eu sou o pastor da igreja ou se eu sou o adolescente que acabou de chegar na Aliança Team. Né? Dia 13 agora, 44 anos, mas com cara de 18. Né? Fazer o que, né? Caiu de paraquedas. Lançaram sorte e jogaram ele aqui. Não, irmãos. O posicionamento que a gente tem define onde a gente vai chegar. Imagine no dia que essa igreja estiver com 5.000 pessoas. O que é que está acontecendo com essa igreja? Essa igreja aí tem sorte. Não, irmãos. Quando ela se posiciona, Deus gera o crescimento para ela. Quem quer que essa igreja aqui cresça? Diga amém. Então diga para o seu vizinho aí. Então ajuda a cuidar das ovelhas que Deus está mandando. E Deus não é irresponsável, irmãos. Ele vai fazer essa igreja crescer para nós não cuidar do povo? Deus vai mandar 1.000 quando nós cuidar bem dos 300. Ele vai mandar 5.000 no dia que nós cuidar bem dos 1.000 que Ele mandar. Aí para isso, você entra na fita. Aleluia. Diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me a mim. Parece que as mãos diminuíram. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. A palavra profética do Senhor continua. E ele diz agora para Noé: e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, irmãos, mais uma vez, o Senhor abre a sua boca para profetizar sobre Noé, seus filhos e consequentemente sobre nós.
uma palavra profética de crescimento, de avanço, de romper, de avançar. Porém, é necessário um posicionamento nosso. Nós vamos verificar que quando Deus olha e escolhe Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Graça também significa beleza ou atrativo. Deus olha para Noé e alguma coisa em Noé chamou a atenção de Deus. Quando Deus olha para você, alguma coisa chama a atenção dele? De duas umas. Ou Deus olha para nós e acha graça, ou Deus olha para nós e dá vontade de chorar. De duas uma. Ou ele acha graça, ou tristeza. Pergunta para o seu vizinho aí, o que é que Deus sente quando olha para ti? Ele dá vontade de rir ou de chorar? Não responda não. Fica só para você. Mais uma vez o Senhor profetiza aqui. Mas nós continuamos entendendo que mesmo a palavra profética dele, é necessário nós nos posicionarmos para poder recebê-la. Queridos, eu quero mostrar para você aqui algumas pessoas ao longo da história bíblica que se posicionaram e tiveram as suas vidas marcadas, alteradas, e também marcaram outras pessoas. Amém? E esse ponto aqui, ele é muito importante. É como diz o pastor Raimundo Nonato também, um posicionamento meu e seu, certo ou errado, vai atingir muita gente. Você sabia disso? Um posicionamento meu e seu, certo ou errado, vai atingir muita gente, para o bem ou para o mal. Vou dar um exemplo para você. Eu sou o pastor dessa igreja, juntamente com a minha esposa. O meu posicionamento de santidade atinge vocês e a minha geração. O neto que eu nem tenho ainda pode ser afetado pelo meu posicionamento de hoje. O meu neto daqui a uns anos pode dizer: hoje eu vivo essa mazela porque o meu avô se posicionou errado lá atrás. Ou o meu neto daqui a uns anos pode dizer: hoje eu vivo essa abundância porque o meu avô, chamado Carlos Santos, se posicionou verdadeiramente em Deus lá atrás. O seu posicionamento hoje pode afetar muita gente. Se eu acertar, como pastor dessa igreja, afeta você e a minha geração. Bem como, se eu errar, afeta você e também a minha geração. E não vale só para mim, irmãos, vale também para você. O seu posicionamento, certo ou errado, hoje, atinge muita gente. Como eu disse, há 26 anos atrás, eu comecei a caminhar com Jesus. E o meu posicionamento abriu a porta do evangelho para minha casa. E todos da minha casa entregaram a vida para Jesus. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu posicionamento para salvar a sua casa? Como é que está o seu posicionamento para salvar a sua família? Como é que está o seu posicionamento para salvar o seu casamento?
Como eu já disse, algumas pessoas preferem pressionar o botão do automático e dizer: deixa seguir aí, deixa ver o que é que vai dar. Não é deixa ver o que é que vai dar. Eu preciso parar, avaliar a situação e me posicionar de forma correta, para que eu possa viver os frutos e as palavras proféticas que o Senhor já lançou sobre mim. O seu posicionamento pode salvar o seu casamento. O seu posicionamento correto pode te dar um futuro melhor. O seu posicionamento pode fazer com que o evangelho entre na sua casa e salve toda a sua parentela. Eu acredito que eu já contei isso aqui. Uma vez eu estava com os meus tios, e eles estavam na diversão deles, eu ali, junto a eles, e eles olharam para mim e disseram: você aqui? Eu disse: estamos aqui, é o almoço da família, vamos almoçar, vamos estar junto aqui. E eles ali na alegria deles, na diversão deles, envolvendo aquela bebedeira, e eu ali pertinho, e em um dado momento, eu olho para ele e digo: eu quero fazer uma célula na sua casa. Ele já para lá de Bagdá, disse assim: fechado. Era só o que eu queria. Talvez nem almoçar naquele dia eu queria, eu só queria isso. Eu quero fazer uma célula na sua casa. Disse: fechado. Eu fui, comecei a fazer uma célula na casa do meu tio. De lá eu fui para o outro tio, fui para a casa da avó, que a casa não cabia de gente. Me ajuda, glorifica Jesus. A casa não cabia de tanta gente. Já tive que levantar alguém para o Ministério Kids. Epa, me ajuda aqui com o Kids. Vai lá para a cozinha e fica com o Kids, que eu fico por aqui com os adultos. Por causa de um posicionamento. Tem gente que diz assim: não, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente, e não vou mais nem aniversário de parente, que agora eu sou a santidade, né? E vigia. É bem verdade que quando a gente está no início da caminhada cristã, a gente também precisa vigiar, né? A gente precisa vigiar. De repente a pessoa saiu de uma boca de fumo, está caminhando com Jesus agora, entrega a vida para Jesus agora domingo, aí amanhã quer ir para a boca de fumo evangelizar. Não faça isso não. É hora de criar raiz. Não vá para a boca não, que ela pode te comer lá, pode dar só uma boqueirada. É hora de criar raiz, né? Então a vigilância ajuda aqui. Mas você já tem raiz? Então já é hora de ir. Opa, bom dia aqui, meu primo, minha prima, né? O que é? Bora aqui, o que é que tem para fazer aí? O que é o aniversário de quem? Parabéns, Deus abençoe, né? E quero convidar porque tem culto hoje e vamos lá comigo. Se posiciona, seja boca de Deus. O Senhor conta com você para impactar essa terra. Existem pessoas que só você tem acesso, eu não tenho. Eu não tenho acesso aos teus amigos, só você. Eu não tenho acesso à tua família, mas você tem. Se posiciona em Deus e seja o agente de Deus lá. Aleluia. Queridos, Enoque, a Bíblia traz uma narração sobre Enoque. Não o Enoque da geração de Caim, mas o Enoque da geração de Sete, a sétima geração de Adão. A Bíblia diz sobre Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante: e viveu Enoque 75 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Diga comigo, andou Enoque com Deus
Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu olho para esse relato e fico me perguntando, que posicionamento foi esse de Enoque, irmãos? A Bíblia deixa claro que o posicionamento de Enoque foi tão profundo que Deus não aguentou. Deus teve que vir e pegar. Não, Enoque, a terra não é digna de você. Isso é muito forte, irmãos. O posicionamento de Enoque foi tão forte que Deus o transladou da terra. Enoque não conheceu a morte. Ele está em algum lugar. Talvez no dia que eu me encontrar com ele, eu vou dizer, camarada, que foi que tu fez? Ah, Carlinhos, deixa eu te contar aqui. Quem quer estar com Enoque? Agora ou só depois? Cuidado, viu? Mas se você conseguir essa graça, você vai estar num lugar extraordinário. Queridos, Enoque andou com Deus, se posicionou de tal forma que Deus o levara para si. Posteriormente eu quero falar para você mais uma vez de Noé, que também se posicionou em Deus. Talvez alguém diga, pastor, mas Enoque e Noé se posicionaram tão forte em Deus, porque eles viviam em um lugar maravilhoso. Naquela época, pastor, a terra era tranquila, então dava para todo mundo servir a Deus de forma tremenda. Não, irmãos. Sabe qual foi a época que Enoque e Noé serviram a Deus? Lá em Gênesis 6. Sabe o que está escrito em Gênesis 6? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e disse assim: que foi que eu fiz? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e ela estava completamente corrompida. Eu estou dizendo para você, completamente. Tem gente que diz assim: pastor, eu faltei o culto porque o povo da minha casa não colaborou comigo. Tem quantas pessoas na tua casa? 3, 4, 5? Porque eu estou falando de um homem que viveu numa época que a raça humana toda estava corrompida, irmãos. Mas mesmo assim ele permaneceu posicionado. Tanto Noé como Moisés. Moisés não. Noé como Enoque. Tinha uma corrupção na terra. O povo perdido, o povo corrompido, pecando, entristecendo o coração de Deus. Está aqui. Gênesis 6, 5 em diante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. O pensamento e a atitude do ser humano, má, continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pastor, então Deus se arrepende? E agora? Sabe o que é esse arrependimento de Deus? Tristeza. O versículo 6 finaliza dizendo: houve um pesar no coração de Deus quando ele viu a terra corrompida. E ali ele tomou uma decisão: vou eliminar todos, homens e animais. Irmãos, olha o nível de perversidade, a ponto de Deus tomar uma decisão de eliminar tudo, a raça humana inteira, incluindo os animais.
exceto Noé e sua família, porque se posicionou em Deus e o Senhor achara graça na vida daquele homem. Então você e nem eu podemos dizer hoje: eu me desviei porque os meus colegas da sala de aula me conduziram a isso. Não. Eu não fui para a igreja porque as pessoas que moram comigo não me ajudam. Quando eu estou me arrumando para ir para a igreja, começa a assar uma carne. E começa o negócio de uma abrição de latinha. Aí eu perco o culto. Quando eu penso que não, eu estou envolvido ali. Não, irmãos. Se posiciona. Eu também recebia convites para fazer certas coisas, para fazer aquilo e aquilo. Mas eu me posicionei. Eu sempre gostei de música. Eu conheci a bebida alcoólica com 15, 16 anos de idade. Minha mãe está aqui, depois das conversas. Uma vez eu cheguei em casa, ruim. E minha mãe: meu filho, eu vou fazer um caldinho. Eu digo: faça. Quando ela terminou, irmãos, acho que a casa nunca parou de rodar. E ela disse: o que é que meu filho tem? Eu digo: nada. Noé viveu num tempo onde a terra toda estava corrompida, mas permaneceu posicionado. E você não vai se posicionar por causa de 3 pessoas da tua casa. Você não vai se posicionar por causa de 30 alunos que estudam com você. Você não vai se posicionar por causa de 4 colegas do teu trabalho que estão te chamando para ir para o happy hour. Você precisa de posicionamento. Isso vale para mim também, irmãos. Pastor, mas onde eu vivo, onde eu moro, as pessoas que me cercam, então sai de lá. Se posiciona. Houve um tempo que eu precisei sair do meio de um grupo de pessoas que eu andava com eles. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu precisei sair. Eu disse: galera, segue o caminho de vocês, que agora eu estou em outro caminho. Eu precisei me posicionar, irmãos. Senão, de fato, eu não conseguiria ficar de pé. No dia que eu criei Raiz, eu voltei lá. Diga: agora o negócio é o seguinte. Porque eu já estava enraizado. Me posicionei para me firmar. Me posicionei para voltar, para ser agente de Deus na vida daquelas pessoas. Tudo requer um posicionamento, irmãos. Pastor, mas para mim é difícil. Difícil por quê? Será se era fácil para Enoque enfrentar uma humanidade toda? Será se era fácil para Noé, irmãos? Noé foi criticado. Noé, tu está ficando louco? Nunca nem choveu, como é que você está fazendo uma arca desse tamanho? O que é chuva? Ele foi criticado, irmãos. Ele foi perseguido. Provavelmente ameaçado. Mas permaneceu posicionado. E o posicionamento de Noé deu uma nova estação para a raça humana. O que é que eu quero falar para você com isso? Que um posicionamento certo salva vidas. Um posicionamento certo muda a história de pessoas, incluindo a minha e a sua. Como eu já disse, um posicionamento correto meu me beneficia e beneficia quem está perto de mim. Abrão
Abrão também foi alguém que se posicionou. Se posicionou a ponto de Deus olhar para Abrão e fazer uma promessa. Pastor, mas Abrão se posicionou porque ele era o pai da fé. Não, ele ainda não era. Ele era apenas Abrão. Detalhe, filho de Terá, idólatra. Pastor, eu não estou caminhando bem com Deus porque minha casa é assim, minha mãe é assim, meu pai não colabora. Terá colaborou com Abrão? Terá se tornou um idólatra quando ele mudou de região. Inclusive Josué, lá no capítulo 24 de Josué, ele vai dizer, já nós vamos chegar nesse texto bíblico. Josué vai dizer, olha, o que é que vocês querem da vida de vocês? Vocês querem adorar outros deuses? Como Terá adorou? Pai de Abrão. Tem gente que quer tudo na boca, quer só facilidade. Para Abrão não foi fácil não. Foi fácil para Abrão ter o seu nome trocado para Abraão, que significa pai de muitos filhos, e não ter um filho sequer. Imagine só, irmãos, Abraão passando na rua e o povo chamando ele, e aí, pai de muitos filhos, cadê teus filhos? Depois. E aí, pai de muitos filhos, cadê teus filhos? Né? Abrão poderia ter combinado com Deus, Senhor, troca o meu nome quando o menino nascer, vai ser melhor para mim. Não, vou trocar agora. É pela fé. Abrão se posicionou, recebeu a palavra, se posicionou, saiu da terra, da parentela. E sabe o que? Hoje, eu e você somos resposta da promessa feita a ele. Abraão, você será pai de nações. Assim como você não consegue contar as estrelas dos céus e nem a areia que está na praia do mar, assim será a sua descendência. Diga para o vizinho que está do seu lado, você é descendente de Abraão, faz parte da promessa e é resultado do posicionamento dele. Você pode aplaudir Jesus? Talvez você diga, minha situação é complicada, por isso que eu não cresço. Minha situação é complicada, por isso que eu não avanço em Deus. Quero contar a história para você de dois irmãos que viveram ambos em um lar crítico, disfuncional, completamente contrário ao que realmente deveria ser. Um lar disfuncional, crise conjugal, crise financeira, crise familiar, todo tipo de crise que você imaginar. Os dois irmãos cresceram e adquiriram alguma coisa na vida. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. Alguém chegou para os dois irmãos e fez uma pergunta aos dois. Perguntou para o primeiro e disse, ei, por que é que você se tornou o maior traficante da cidade? Sabe o que foi que ele disse? Olha o meu histórico. Fui criado num lar disfuncional, vendo meus pais brigarem, se espancarem, crise financeira, crise, todo tipo de crise que você imaginar. Você queria o quê? Foi o que sobrou para mim. Caminhei aqui nesse caminho e estou aqui. Virou para o irmão e fez praticamente a mesma pergunta e disse, ei, por que é que você se tornou o maior advogado dessa cidade? Sabe o que foi que ele respondeu? A mesma coisa. Olha para o meu histórico. Fui criado num lar disfuncional, vivi todo tipo de crise dentro de casa. Você queria o quê? Que eu repetisse o que eu vi o meu pai fazer com a minha mãe? Que eu repetisse o que eu vivi durante toda a minha infância? Diga comigo, posicionamento diferente, destino diferente. Qual a sua desculpa? Isso é fato real, tá bom?
Quem quer faz. Quem não quer, encontra uma desculpa. Aquele jovem encontrou uma desculpa para se tornar um traficante. Mas o seu irmão usou a mesma desculpa para ser um profissional brilhante. O seu posicionamento diz onde você vai chegar. Moisés também se posicionou no dia que descobriu que era hebreu. Moisés era um príncipe, irmãos, do Egito, formado pelo Egito, uma vida boa no Egito, provavelmente um futuro promissor no Egito. Mas no dia que ele descobriu que era hebreu e viu o sofrimento do seu povo, ele se posicionou contra o faraó, contra todo o Egito. E você conhece o restante da história. Ele se posicionou, e o posicionamento de Moisés libertou mais de 2 milhões de pessoas. O seu posicionamento pode libertar alguém. Talvez você mesmo. O seu posicionamento pode dar um novo destino para alguém. Tem alguém que se espelha em você. Talvez um filho, um sobrinho, um vizinho. Tem gente que olha pra gente, irmãos, que a gente não tem nem noção. Você sabia disso? Que tem gente que conhece cada detalhe da sua vida. Sabe para onde é que você vai. Estuda a forma que você fala, a forma que você age com seus familiares. Tem gente de olho em você, porque te admira. O teu posicionamento pode ajudar essa pessoa ou prejudicar. Aleluia. Quem mais? Josué. Acabei de falar para você. Josué chega diante do povo, lá em Josué 24:15, você encontra esse texto bíblico, onde ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E ele finaliza com a tão famosa frase que diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Posicionamento. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tomei a minha decisão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou decidido. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha opinião é essa. E como diz o ditado, pode dar o sangue na canela, mas eu vou caminhar esse caminho aqui. Eu e a minha casa vamos servir, vamos adorar, vamos obedecer a esse Deus. Você já tomou essa decisão? Ou você está brincando de ser crente por aí? Lembra o que o texto falou de Enoque? Lembra o que o texto falou de Noé? O texto não diz que Noé e Enoque faziam parte de uma igreja, simplesmente não, irmãos. O texto deixou claro, diz que eles andavam com Deus. Eles não brincavam de servir a Deus. Eles não brincavam de ser homens de Deus. Eles andaram com Deus. É diferente de muita gente hoje em dia, que brinca de ser crente, brinca de ser evangélico, brinca de ser membro da igreja. Porque sabe cantar 3 corinhos, já se acha um cristão. Porque sabe falar o crentez, acha que é cristão. Não, irmãos. É necessário um posicionamento genuíno, da minha e da sua parte. Tem gente que quer andar com Deus só dentro das 4 paredes da igreja. Tem uns que já entram dando glória.
Tá certo. Tem uns que já entram se entortando. A pergunta é: por que é que não dá glória também lá fora? Por que é que não se posiciona como homem de Deus também lá na faculdade? Por que é que não se posiciona também como homem de Deus lá nos negócios? Aqui levanta a mão para adorar, na hora de fazer um negócio, burla o negócio, usa de falcatrua nos negócios. O posicionamento de um cristão, irmãos, ele precisa ser completo e genuíno. Eu me recordo de algumas vezes que eu liderei ministério de louvor em algumas igrejas que eu passei, e a gente sempre traz essa orientação. Olha, você vai subir no altar, cuidado com as roupas, cuidado com as vestes. Tanto você que é homem, quanto você que é mulher. Principalmente você que é mulher, que é moça, e cuidado com as vestes. Ah, tá bom, entendi. Aí na hora de vir ministrar louvor, vem bem vestidinha, cobre tudo. Mas na hora de ir para a faculdade, é a saia de liquidação, só dá um palmo. Minha irmã, não faça um trem desse não. Pastor, o senhor não falou que era só na hora de ministrar o louvor? Não, cidadã, você é crente na igreja e na faculdade também. Tem gente que, não, agora eu sou fitness, sou da academia, aí lá eu tenho que ir naquela roupa lá. Não, irmãos, eu faço academia com a minha esposa também, e a minha esposa não vai mostrando nada não, aí cobertinha. E dá para fazer o exercício, não dá? Não, para fazer bem feito tem que ir naquelas roupas mesmo extravagantes. Não, isso é mentira do diabo. Pastor, eu pelejo, mas na academia bota aquelas músicas lá, quando eu pensar que não, eu já estou, eita. Se posiciona, leva um fone. Tem dia que eu vou, levo um fone, estou ouvindo uma pregação, estou ouvindo um livro, estou ouvindo a minha playlist. Deixa quem quiser ouvir aquela lá, ouvir. Mas o posicionamento é meu. Eu não posso chegar na academia e dizer, põe a minha playlist, está aqui o pendrive. Não, irmãos. Eu tenho que posicionar por mim. Aleluia. Quero falar para você de Raabe, que se posicionou e salvou ela e a casa dela. No dia que Raabe ouviu falar do Deus de Israel e ouviu dizer que eles iam invadir Jericó, ela disse assim, eu vou me aliar com esse povo. No dia que os espias chegaram em Jericó, ela já procurou ajudar eles e disse assim, nós estamos juntos. No dia que vocês invadirem a cidade, lembra de mim, que eu escondo vocês aqui. Posicionamento. Ela se posicionou em Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Foi salva ela e a casa dela. Diga para o seu vizinho aí, você posicionado pode salvar você e sua casa. Lembra do carcereiro lá de Paulo e Silas? Ele recebeu a mesma palavra profética. Olha, vai ser salvo tu e a tua casa. Por causa do posicionamento daquele homem. Ainda teve mais uma quebra ainda para Raabe. O posicionamento dela fez ela entrar na genealogia do Rei da Glória. Meu Jesus. Tá bom para você? O posicionamento de uma ex-prostituta fez ela entrar na genealogia de Yeshua HaMashiach. Irmãos, o posicionamento, ele muda muita coisa na vida de alguém. Você quer uma prova maior do que Raabe? Quero falar de Ruth, que também se posicionou diante da sogra Noemi. Noemi olha para Ruth e diz assim, agora eu vou seguir meu caminho, e Ruth atrás. Tu vai para onde? Onde tu for eu vou. Onde tu morar eu moro. O teu Deus é o meu Deus. Posicionamento. Aí tem gente que diz assim,
Meu líder mudou de cidade, agora como é que eu vou servir a Deus? Diga, vá atrás dele. Você reconhece ele como seu líder? Vai atrás dele. Ou então fica aqui que nós cuidamos de ti. Mas não dê trabalho não. Ruth se posicionou, José se posicionou lá no Egito, quando a Potifera, esposa de Potifar, lança a rede para pegar José, ele se posicionou, irmãos. Ele olhou para aquela mulher e disse assim: não, eu não posso me deitar contigo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com o meu Deus e com o teu marido. Posicionamento, irmãos. Talvez o José poderia dizer: é mesmo, né? Ninguém vai saber. Não, mas ele disse: eu não posso. Por quê? Porque eu sou posicionado com meu Deus. Eu não posso, porque eu sou posicionado com meu patrão, que é o teu marido. Cria vergonha. E saiu correndo e ainda ficou a roupa. Pastor, mas José conseguiu, é porque era José. Não, irmãos. Falei no primeiro culto, vou falar no segundo. Eu passei por uma situação bem semelhante à dele, viu? Eita, Jesus. Coisa do passado. É forte. Ministério de Louvor, corre para cá, se posiciona aqui. Há um tempo atrás, um negócio acolá me cercando, eu digo: Jesus, me ajuda. Ainda deu tempo eu correr com roupa e tudo. Aleluia. Precisei me posicionar, irmão, senão a casa tinha caído e nem aqui eu estava com vocês. O meu destino tinha sido alterado se eu não tivesse corrido lá. Diga comigo: posicionamento. Certo? Muda tudo. Aleluia. Daniel se posicionou lá na Babilônia. Daniel, não pode orar não, está baixado o decreto. Eu estou posicionado e vou continuar orando. Se orar, vai para a cova do leão. Vou continuar orando, porque eu creio, eu sei em quem tenho crido. Pois vai para a cova. Quando vão olhar Daniel na cova, no mínimo ele estava cantando: que ruja o leão. O leão não ficou sem fome não, você sabia disso? O leão estava com fome, mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. Imagina um leão com fome sem poder abrir a boca, irmão. Tem que só cantar com Daniel: que ruja o leão. O posicionamento traz o livramento. O posicionamento traz a fidelidade do Senhor sobre nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, também se posicionaram diante da estátua de Nabucodonosor. Olha, a buzina vai ser tocada, e quando ela tocar, vocês precisam se curvar diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós não nos curvaremos, porque nós só reconhecemos o Deus de Israel como nosso Deus. A buzina tocou, eles não se prostraram, foram lançados na fornalha, 7 vezes mais aquecidas. Foram lançados 3. Nabucodonosor chegou perto da porta e disse assim: não lançou 3? Foi, porque aqui tem 4 lá dentro, e o quarto parece com o Filho do Deus vivo. O posicionamento faz nós enxergarmos o quarta pessoa da fornalha. Você quer ter relacionamento com a quarta pessoa da fornalha? Se posicione diante de Deus, em fidelidade a Ele. Haja o que houver, custe o que custar. Sai daí. Saíram os 3. Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha. Nabucodonosor disse assim: nem cheiro de fumaça tem. A partir de hoje,
o Deus deles também é Deus na Babilônia. O posicionamento deles exaltou o nome do Senhor na Babilônia, irmãos. O nosso posicionamento glorifica a Deus. O nosso posicionamento exalta o nome do Senhor e nos concede a vitória, nos concede experiências extraordinárias. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria que você orasse diante do que você ouviu essa noite. Normalmente a gente sai de um culto como esse e diz: que palavra legal, que palavra linda, que palavra forte, que palavra poderosa. Mas eu quero que você saia essa noite decidido a se posicionar em alguma área da sua vida, se posicionar em Deus, se posicionar para ser alguém diferente, se posicionar para buscar mais o Senhor, se posicionar para que a sua casa seja alterada, transformada, salva, liberta. Existem 4 passos na cura e na libertação. O primeiro passo chama-se identificação. O segundo passo chama-se confissão. O terceiro passo chama-se renúncia. E o quarto passo chama-se posicionamento. Quem é curado aqui por Jesus, diga amém. Amém. Se posicione e permaneça curado. Quem é liberto aqui por Jesus, diga amém. Amém. Se posicione e permaneça liberto. É o posicionamento que vai definir se você vai permanecer nesse caminho ou não. Pai, eu oro pelo teu povo, Senhor, nessa noite. Eu oro, meu Deus, diante dessa